Sabe aquela sensação de que algo está profundamente fora do lugar, mesmo quando tudo à nossa volta parece estar no caminho certo? Na quietude metódica de Königsberg, enquanto o mundo seguia seu curso, cheio de desejos, impulsos e promessas de felicidade fácil, um homem, com rotinas tão precisas quanto um relógio, ousou olhar para dentro da alma humana e dizer o que ninguém queria ouvir. Immanuel Kant não apenas revolucionou a filosofia moral. Ele nos confrontou com uma verdade que preferimos evitar. Talvez a razão não esteja aqui para nos agradar, mas para nos responsabilizar. Vivemos hoje imersos em frases de efeito. Segue teu coração. Faz o que te faz bem. Escuta tua intuição. A gente ouve isso o tempo todo, nas redes, nos livros de autoajuda, nas conversas do dia a dia. E olha, não é que seja totalmente errado querer se sentir bem, mas Kant nos convida a fazer uma pausa. Será que estamos confundindo liberdade com impulso? Será que estamos chamando de felicidade algo que, no fundo, é apenas conforto? Kant diria que sim. E mais, ele diria que essa confusão não é apenas um erro, é uma recusa ativa em aceitar o que a razão exige de nós. Em sua crítica da razão prática, ele afirma que a função da razão não é nos fazer felizes. A razão prática existe, antes de tudo, para nos mostrar o que é moralmente necessário, mesmo e especialmente quando isso entra em choque com nossos desejos mais profundos. Sim, é duro ouvir isso. A gente quer acreditar que o que desejamos já é, de alguma forma, o que é certo. Que seguir nossos impulsos é ser autêntico. Mas Kant desmonta essa ilusão. Para ele, a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas escolher agir segundo princípios que a própria razão reconhece como universais. É aí que entra o temido, mal compreendido e resistido imperativo categórico. Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Isso não é um conselho, nem um ideal inspirador. É uma exigência incondicional da razão moral. E ela é impessoal, rigorosa, inegociável. Considere algo simples: mentir para obter vantagem. A lógica dos nossos tempos diria: se funciona, por que não? Mas Kant pergunta: poderias querer que essa máxima fosse universal? Se todos mentissem quando fosse conveniente, a confiança se esvaziaria e a comunicação se tornaria impossível. A própria mentira deixaria de funcionar. É isso que Kant nos pede: que testemos cada ação segundo padrões que todos, em qualquer lugar, poderiam adotar. Não se trata do que funciona para mim, mas do que poderia funcionar para qualquer ser racional. Sim, é exigente, sabe? E sim, pode ser bem desconfortável às vezes, mas talvez seja justamente aí que está a nossa verdadeira dignidade. É isso que nos define. E aqui vem uma das ideias mais contraintuitivas de Kant. A autonomia verdadeira é se submeter à lei moral que a própria razão reconhece. Isso pode parecer um paradoxo, mas é totalmente o contrário de ser escravo dos nossos impulsos. Ser autônomo não é seguir o coração, é ser capaz de dizer não a si mesmo em nome do dever. Em tempos de culto à felicidade, Kant também nos joga um balde de água fria. A felicidade não é o objetivo da vida moral. Ela pode até vir, mas como consequência de uma vida moralmente digna, nunca como seu fim direto. A moral não é propriamente a doutrina de como nos fazemos felizes, mas de como devemos tornar-nos dignos da felicidade. A felicidade sem mérito moral é apenas prazer. E prazer, por mais agradável que seja, não basta para nos tornar plenamente humanos. Essa perspectiva exige algo que evitamos: sacrifício. A razão prática exige que dominemos nossas inclinações, que aceitemos que, muitas vezes, ser moral é agir contra o que nos dá prazer imediato. Isso é o oposto do que se propaga hoje, onde qualquer forma de restrição é vista como opressão. Mas é exatamente nesta renúncia que reside nossa dignidade. O que nos separa dos animais não é a capacidade de sentir prazer, mas de agir segundo leis que poderíamos desejar como universais. Ser racional é ser capaz de moralidade, e isso exige coragem. Por fim, Kant nos lembra de algo profundamente humano e universal. Sabemos o que devemos fazer. A moral não depende de fórmulas esotéricas.
A lei moral se impõe como um fato da razão, o factum da razão. Ela fala dentro de nós. Sabemos quando usamos alguém como mero meio. Sabemos quando inventamos exceções convenientes às regras. Sabemos quando estamos apenas justificando o injustificável. Sabemos, mas preferimos não saber. Preferimos o ruído do mundo à voz da consciência. Preferimos o conforto da autoilusão à exigência da razão. Kant não nos acusa. Ele apenas mostra o espelho. E talvez seja disso que mais precisamos hoje. Não de fórmulas mágicas, não de motivação vazia, mas de um espelho claro. Um que nos mostre que a moral não é sobre o que sentimos, mas sobre o que devemos ser. E que, por mais incômoda que seja, a razão prática é a nossa humanidade falando conosco. Sem filtros, sem promessas fáceis, sem bajulações. Ela não grita, mas insiste. Não força, mas incomoda. Ela nos lembra, todos os dias, que ser humano não é apenas sentir, desejar ou buscar prazer. É, acima de tudo, reconhecer em nós mesmos a capacidade de escolher o certo, mesmo quando a tentação é forte. Sabe aquele momento em que você prefere ficar na cama em vez de ir àquela reunião importante? É aí que a gente mostra quem realmente somos. Resistir aos apelos do ego e agir por princípios é o que nos faz humanos. É sobre fazer a escolha certa, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades. É essa voz silenciosa, às vezes incômoda, que nos separa da selvageria dos impulsos, que nos chama para um patamar mais alto, o da dignidade, da coerência, da integridade, e ignorá-la pode até parecer mais fácil no curto prazo, mas viver em desacordo com a razão é carregar, em silêncio, o peso de ter traído aquilo que sabemos que deveríamos ter sido. Por isso, se esse tema te provocou, te fez refletir ou apenas despertou uma pergunta nova dentro de você, eu te convido a continuar essa jornada comigo. No canal, a gente aprofunda tudo isso: liberdade, dever, ética, razão, filosofia prática, não como teoria distante, mas como bússola real para tempos confusos.